Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. Aquecimento global, mudanças climáticas, transição ecológica, esses temas têm sido cada vez mais debatidos, não só por profissionais e ativistas da área, mas por líderes globais que têm sido cada vez mais desafiados, mas também cobrados por soluções ao enfrentamento da crise climática. A sociedade ainda carece de uma modelagem de negócios mais sustentáveis. Mas como o uso de tecnologias na área ambiental podem ajudar na gestão, análise e visualização de dados para a tomada de decisão? Vamos saber mais então com o docente fundador em MBA de Inovação Ambiental, Henrique Gonzalez. Henrique, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Tabata? Muito obrigado, agradeço a oportunidade e o convite. Henrique, a situação ela necessita com urgência, de soluções inovadoras e tecnológicas. Quais seriam elas? Muito bom, Tabata. Então, a gente está passando agora por um momento de queimadas no Brasil, né? É um tema quase que recorrente, né? Todo ano a gente vem passando por esse tipo de discussão e a gente tem que estar capacitando os profissionais para eles conseguirem utilizar diversas tecnologias para auxiliar na tomada de decisão, né? Por exemplo, eu trabalho muito com sensoriamento remoto. O que é o sensoriamento remoto? Sensoriamento remoto pelo nome mesmo, né? Sensoriamento é um sensor, um dispositivo. Remoto é que ele consegue captar dados mesmo sem estar em contato direto com algo. Então eu, por exemplo, do Rio de Janeiro, eu consigo fazer uma análise do Pantanal, eu consigo fazer uma análise da região amazônica e minha análise ela vai muito além do que se eu tivesse só lá um helicóptero olhando, né? Quando a gente trabalha com imagem de satélite, por exemplo, a gente consegue olhar em outros espectros, né? A gente sai ali do espectro, por exemplo, visível, que é o que todo ser humano ali enxerga, e a gente começa a ver no infravermelho. Isso melhora muito, né, o nosso poder de contraste, nosso poder de identificação dos focos de queimada, das cicatrizes das queimadas. Então, é um exemplo de tecnologia, a utilização, por exemplo, de drones também. Então, são diversas tecnologias que a gente tem para fazer, por exemplo, esse monitoramento, né? Esse monitoramento por capacitação dos sinais, de mudanças climáticas, então, ele pode ser feito mesmo à distância? Isso. O trabalho em campo ele é sempre importante, né, para complementar e várias das ações efetivas, né, agora falando do caso das queimadas, elas têm que ser feitas em campo, mas tendo esse apoio, né, de especialistas capacitados, dando esse subsídio da informação gerada, né, seja num laboratório, num escritório, ou até mesmo de casa, que de casa a gente consegue fazer esse tipo de análise, isso é importante, né? Porque aí o profissional que está em campo, ele já vai muito mais assessorado, né? Ele não vai, simplesmente no conhecimento empírico dele, ele tem uma base toda tecnológica, né? Ele está sendo assistido ali por outros profissionais que não estão em campo. Então, no caso, isso pode ser utilizado não somente por empresas, nas plantações também, mas também pelos governos, É isso? Isso, perfeito. A gente até deu uma aula há um tempo atrás que eu estava mostrando como fazer esse passo a passo. Qualquer pessoa pode entrar, né? Ela tendo conhecimento, ela entendendo ali os fundamentos, que não é difícil, né? Você estudando, tá? Você consegue entender o que está por trás, ter uma base. A gente deu uma aula uma vez que um policial ambiental da Serra Gaúcha, ele veio falar: nossa, Henrique, essa aula que você me deu, antes eu entrava lá no Google Earth, tentava identificar as áreas só pelo Google Earth, só que agora eu consigo ir além, né? Agora eu tenho imagens muito mais recentes, tá? Então, questão temporal é muito importante, né? Se você está trabalhando com imagens recentes ou se você está trabalhando com imagens muito antigas, isso faz influencia totalmente na como você vai tomar a decisão ali na hora de ir para campo, né? Então, aí ele falou: agora eu estou conseguindo, além de ter uma imagem mais atualizada, eu tenho uma imagem que eu vou além ali do espectro visível, que é o que eu costumava ter em plataformas como o Google Earth, né? Então, é isso, está sempre capacitando os profissionais. A tecnologia, tem muita gente que fala: a tecnologia veio, eu tenho medo, a tecnologia, inteligência artificial, ela vai substituir os profissionais. Não, você tem que se capacitar para a tecnologia te potencializar e não te substituir, né? Isso vai facilitar, aliás, vai não, facilita em muito, como você disse, no gerenciamento das crises, como as queimadas, que é um problema muito grande que a gente tem vivido nas últimas semanas. Agora, como que a gente pode usar a inteligência artificial que você mesmo citou agora?
Beleza, então, a inteligência artificial é um tema que está muito em alta, né? Inteligência artificial já é falado desde lá diante de 1960, né? Só que agora, como ficou muito mais acessível, né, as ferramentas que você pode utilizar usando inteligência artificial, os modelos de linguagem, tá em alta, né? Desde o começo do ano passado. E especificamente dentro da área ambiental, vou dar um exemplo que é legal da gente entender, falando de visão computacional, né, que é um outro tipo de inteligência artificial. Dentro da visão computacional, imagina que você tem que fazer a detecção de um garimpo ilegal na região amazônica. Antigamente, você dependia de uma denúncia, né? Então, alguém tinha que chegar lá, ver aquilo que está acontecendo, ligar para o órgão ambiental, fazer uma denúncia. Hoje, você com algoritmos, né, de visão computacional, você pode treinar um modelo para falar, isso aqui não foi garimpo, isso não é garimpo, isso não é garimpo, isso aqui é. Então, você treina, né, você cria amostras dentro de cada classe, e quando você tem nova imagem chegando, a gente trabalhando com inteligência artificial, a gente sempre trabalha no nível estatístico ali. Ele vai te dar um percentual, aqui tem 82% de chance de estar iniciando um garimpo ilegal. E aí, o órgão ambiental, né, o policiamento ambiental, vai lá em loco fazer a verificação. Então, a gente para de depender ali de uma denúncia e a gente já tem alertas muito mais direcionados, né? Esse é um dos exemplos, né? Tem diversos exemplos, a parte até questão quando você está se você tem, isso falando de visão computacional mesmo, você está em campo, a gente tem muito acidente de segurança do trabalho, você com uma câmera você consegue detectar se a pessoa está de capacete, se não está de capacete, né? Se está com os EPIs certinhos para fazer o trabalho de campo. Então são alguns dos exemplos só falando dentro de visão computacional. Então, as tecnologias de Big Data, elas podem ser aplicadas no setor ambiental, Henrique? Isso. Quando a gente trabalha no meio ambiente, a quantidade de parâmetros que a gente tem, né, e a influência entre esses parâmetros é gigantesca, né? Então, Big Data, a gente está trabalhando com um volume de dados gigante, né, como o nome já diz, Big Data. E aí, agora, como a gente tem um poder computacional cada vez maior, né, um poder de processamento cada vez maior, essas ferramentas elas são cada vez mais necessárias, né, são cada vez mais importantes. A gente trabalhar tudo isso de forma organizada, né, fazer um gerenciamento de um banco de dados para a gente conseguir tomar decisão baseado nesses dados. E voltando lá no assunto de inteligência artificial, quando a gente trabalha, por exemplo, com modelos de aprendizado de máquina, com modelos de deep learning, principalmente, a gente precisa de um volume de dados muito grande, né? Quanto mais dados claros, assertivos, dados ali que foram bem coletados, tá? Que são corretos, a gente consegue criar e identificar padrões, né? Isso é muito importante no meio ambiente, a gente conseguir identificar esses padrões para a gente conseguir até antecipar algum tipo de ação, né? Para a gente conseguir prever algum tipo de ação que precisa ser feita. Essa tecnologia, ela é tendência, né, Henrique? Não tem como fugir disso. Os governos, as empresas, elas precisam se adaptar e acompanhar toda essa inovação. Isso, com certeza. E a gente vê que tem muitas universidades ainda que, claro que não vamos generalizar, né? Não são todas, tá? Mas muitas universidades ainda têm um ensino mais engessado, né? Que é aquela disciplina que é dada exatamente a mesma disciplina há 30 anos, igualzinha. Só que quando a gente trabalha com tecnologia e inovação, uma aula que, por exemplo, você dá hoje, ano que vem essa aula já vai ser diferente, você já tem novas ferramentas, você já tem novos softwares para fazer aquilo. Então, muitas vezes o aluno acaba, né, que ele sai, um aluno que se forma, por exemplo, em engenharia ambiental, às vezes você sai um pouco desconectado ali do que realmente ele pode utilizar no mercado de trabalho. Então, a tecla que eu sempre bato é capacitação, né? Educação. Tem que mostrar não só para os alunos, mas também para esses professores o que dá para ser feito, o que a gente já tem de ferramenta hoje e pode ser utilizada. Maravilha, Henrique, muito obrigada pela entrevista, por trazer aqui as informações. A gente precisa realmente acompanhar toda essa tecnologia, essas soluções inovadoras, porque a crise climática precisa ser enfrentada e a tecnologia está aí para isso, para que a gente possa enfrentar da melhor maneira possível. Henrique, muito obrigada e até uma próxima. Até uma próxima, obrigado. Nós acabamos de conversar com um docente fundador em MBA de Inovação Ambiental, Henrique Gonzalez. E eu fico por aqui, mas você pode rever este programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.